Negociando o fim. Conto de S. Barreto. Era um dia comum, ensolarado. Sentia-se no ar um forte cheiro da seiva advindo de pedaços de capins decepados pelo jardineiro a fio. Um belo jardim, até. Seu Antônio, um senhor de 75 anos de idade, acomodado em uma cadeira de balanço, ouvia atento de seu amigo de internação. A fantasiosa história de quando este era jovem e que havia se perdido em uma missão militar na selva amazônica, por mais de 60 dias. Era a 14ª vez que ele ouvia, ipsis literis, a mesma narração. Cavalheiro como um lord inglês, jamais interrompia o amigo, informando-lhe que o mesmo já havia contado tal enredo, com receio de frustrá-lo. Antônio já estava internado como paciente nesse campo de concentração da terceira idade, digo, asilo, há mais de 8 anos. Ingressou lá, assim que começou a demonstrar debilidade psicomotora, algo extremamente natural na sua idade. Vivia com limitações tanto na parte física, como mental. Sua esposa havia falecido há 11 anos. Com o óbito dela, passou, lógico, a morar só. Todos os filhos, com a anuência forçada do próprio, preferiram transferi-lo para um lar de idosos. E, assim, o fizeram. Fisicamente, estava até bem, se levado em consideração a sua idade cronológica. Afinal, havia sido atleta, ainda que amador. Entretanto, psicologicamente, parecia padecer de todas as somas das dores do mundo juntas. Enfim, depois de tanto ter se empenhado, ao longo de toda a sua vida, para lapidar-se como humano, na verdade, percebia que havia se transformado em somente mais um estorvo ambulante, como quaisquer outros de seus colegas, independentemente da vida que tenham levado. Na sua juventude, jamais tinha passado pela sua cabeça a ideia de se precaver desse espinhoso detalhe. O futuro chegou, e foi bem rápido, não lhe dando chance nenhuma de um novo replanejamento, para desfrute, digamos assim, de um final de vida mais digno e saudável. Os filhos, ausentes, o visitavam raramente, trazendo a reboque um ou outro de seus netos. Faziam isso, a quantidade suficiente para não serem alvos de críticas dardejadas por falsos moralistas incutidos na sociedade, nem acionados pelas autoridades e órgãos do poder judiciário. Os motivos das poucas visitas? Sua pífia aposentadoria não era o suficiente para atraí-los mais, como outrora acontecia, quando seu Antônio gozava de saúde econômica satisfatória. O pouco que tinha, claro, tratava de quitar as pesadas parcelas de seu plano funerário. Aliás, ainda com relação ao irrisório provento, é necessário afirmar que ele era descontado, quase que integralmente, diretamente do seu contra-cheque na conta do asilo. Além disso, esse era um dos únicos procedimentos da instituição que não falhava mensalmente. Já os outros quesitos como aquisição de material de higiene, tratamento médico regular, preparo de alimentações saudáveis e estímulo a atividades lúdicas, eram constantemente desservidos pelo peculiar desleixo e inaptidão dos funcionários da clínica, ainda mais desses, envolvidos em atividades que não tenham retorno social e lucro motivacional a contento. Com essas mordidas brutais, sobravam-lhe poucas quantias, insuficientes para ensejar qualquer tipo de lazer, sem contar os sucessivos atos recessivos do governo, que a cada corte econômico diminuía ainda mais seu par coordenado de todos da sua faixa etária e classe profissional. Na verdade, Antônio não possuía mais nada para oferecer ao próximo: beleza física, disponibilidade para aventuras, força econômica e de trabalho, bom humor, esperança. À beira de seu apocalipse particular, digo, de seus últimos dias, tentava, em vão, recobrar na memória momentos bons que realmente valessem a pena serem lembrados. Recordava de vários, mas nenhum deles era suficiente para insuflar sua autoestima. A pergunta: o que foi que eu fiz para merecer isso tudo, meu Deus? Se tornou constante e diária. Mesmo tentando passar parte da juventude e a fase adulta toda sonhando pavimentar um futuro agradável para si e para os seus, tudo que vivia na realidade era muito diferente, infelizmente, daquilo que havia imaginado. Comprovava, da forma mais atroz, que todo o seu passado havia sido uma doce ilusão. Seu subconsciente o havia feito viver num mundo paralelo e irreal. Era como uma farsa tecida por ele mesmo para poupar-se da realidade, além de fazê-lo, também, se esquecer da sua vil condição humana, como se isso fosse possível. E isso ocorria intensamente, independente das coisas boas e ruins feitas, como também nos seus acertos e nos erros cometidos. Aprendia que a lei da semeadura não era tão justa como parecia ser. Não havia vivido sequer um momento de lucidez, nenhuma ocasião, que realmente pudesse dizer com certeza
que havia sido vantajoso na sua integralidade. Afinal, a ninguém, por mais sábio que fosse, e que tivesse vivido a mais exemplar das vidas, havia sido dado o verdadeiro conhecimento do seu sentido. Não é da competência do ser humano controlar ou saber do seu destino. Era necessário ter a consciência de que não passamos de um mero fantoche de Deus, uma cobaia da sociedade ou ainda, um escravo de nossos próprios atos eivados de ignorância. As noitadas da juventude, os prazeres experimentados, o arrependimento, o casamento, o nascimento dos filhos, cargas horárias excessivas de trabalho e de estudo, as idas à igreja, o investimento na família, as boas obras, a ajuda aos amigos desamparados, ter composto músicas e tocado violão. Nada disso havia tido um sentido. Sua permanência no abrigo foi marcado pelo seu peculiar semblante e estado de espírito melancólico, na maioria do tempo. Sua pele era brilhosa, fina e seca. Em todo o seu corpo, cresciam enormes manchas e fios isolados brancos que se espalhavam pelos braços em direção ao tronco e pernas. Apesar da coluna levemente encurvada, seus ossos, estranhamente, eram firmes e protuberantes. Aliás, sua estrutura óssea era como a de um menino. Um desafio à medicina. Seu ortopedista pensou em até pedir a permissão do mesmo, para extrair seu esqueleto para estudo científico nos laboratórios da universidade. Isso depois de morto, claro. Infelizmente, o que de mais impressionante seu Antônio ainda preservava, estava camuflado dentro de seu corpo, por entre seus inermes músculos não podendo ser visto e nem utilizado a seu favor, socialmente. Apesar dos tecidos ósseos fortes, ainda assim, não passava de um velho feio, rabugento e da pele engelhada. Sua face repleta de rugas, contornando sua boca e cortando sua testa com salientes calombos, que denunciavam a tristeza por ele experimentada na vida toda. Seus cabelos eram ralos e amarelados. Nariz e orelhas enormes dilatadas pelo tempo. Pelos de sua cavidade nasal e ouvidos nasciam e encobriam sua face, com grande agilidade, assim como as ervas daninhas que cobrem o tronco de uma árvore para sugar seu extrato vegetal. Nos raros passeios e incursões externas, tanto a sua presença como a de sua trupe, causava natural ojeriza e estranheza aos olhos da sociedade. Apesar de todos sofrerem a mesma repulsa, ainda assim, imaginava ser, dentre os desprezados, o mais desprezado. Sua voz incomodava, até mesmo quando ensaiava elogiar ou fazer um gracejo a alguém. Mesmo sem dar razão, escutava risos e zombarias dos mais jovens, o que não eram somente uma mera resposta psicológica impulsionada por um surto esquizofrênico de um velho esclerosado. Na maioria das vezes sim, estava mesmo sendo assediado moralmente, devido sua condição indefesa e dos seus aspectos físicos e visuais precários se comparada às daqueles que lhe caçoavam. Sua rotina, assim como a dos outros internos, era extremamente rígida e inflexível. Baseava-se na acomodação crônica e na estagnação pessoal. Não havia estímulo a uma melhor qualidade de vida, nem muito menos interesse em seu prolongamento. Muito pelo contrário, implicitamente, queriam convencê-los de que já iam tarde. Retardar a velhice ficou como coisa do passado. O negócio ali era acelerá-la, vertiginosamente. Aos mais rebeldes, hiperativos e agitados era ministrada uma dose extra de amansa-leão diretamente na veia. A política do local era fazê-los com que permanecessem inertes, evitando ações, para não ter como respostas, reações de quaisquer naturezas. O tempo dado em demasia a eles eram seus mais letais venenos. O ápice do recinto era fazer com que eles se adaptassem ao novo e doce estilo de vida vegetativa. Inclusive as jovens idosas eram sempre batizadas de flores pelos assistentes. Margarida, Rosinha, Flor de Lis. Suas funções se baseavam na ministração dos remédios nas dosagens e horários adequados. Supervisionavam a hora do asseio e ofereciam a tal sopinha de legumes de manhã, de tarde e de noite. Depois do café da manhã, vinha o banho de sol no jardim. Tudo parecia querer encobrir o que realmente aquilo era, uma estação da morte, o último presídio, com a única diferença de que seus crimes eram somente por estarem vivos. O cumprimento de suas penas nestas masmorras só eram quitadas com a morte, bem morrida. Porém, nos últimos dias, não eram os cortes do governo, o abandono dos filhos e a solidão que afligia a mente conturbada do seu Antônio. Pressentia que algo não muito bom estava próximo a acontecer. Não muito bom para ele, porque para os outros seria uma maravilha. Não tinha como ter certeza do que era, mas internalizava consigo sua sugestão própria. Imbuído desse sentimento oculto, tentava seguir sua rotina. Acordava, levantava,
se asseava sozinho, tomava sua sopa e logo depois, um coquetel de remédios. Depois, seguia direto ao jardim para desfrutar sua manhã de sol e escutar a odisseia amazônica do amigo esquecido. Acabando isso, ao meio-dia, via televisão, e de vez em quando, ganhava algumas partidas de dominó por WO. Pois muitas das vezes faltavam parceiros de jogo, lógico, muitos tendo de se ausentar para atender ao chamado impreterível da morte. O pressentimento do fim passou a ser seu companheiro mais próximo. Tinha, agora, um pensamento cada vez mais fixo. Terminava de se distrair com algo qualquer e depois ressurgia a escura névoa que o fazia retornar à sua dura realidade existencial, do viver por viver. Desde a juventude, é bom frisar, que Antônio alimentava um amor que era só dele, e que poucos à sua volta entendiam, estar perto do mar. Esse amor era um dos poucos correspondidos de seu Antônio. Sempre, desde pequeno, nutrira apreço especial por ele. Não se confunda aqui amor pela praia, com gente desfilando seminuas, bêbadas e empanturradas de comidas. Naquela idade, o mar era sua cachaça, estando ali, esquecia-se do mundo. Quando estava à frente dele, dentre outras, querendo dar uma de filósofo, costumava dizer que o mar era a bacia onde Deus descansava seus pés. Certo dia, ainda antevendo uma possível chegada repentina de sua angústia maior, decidiu tomar uma atitude. Talvez, a última de sua jornada terrena. Planejou, com grande esmero, uma visita ao mar, o que há tempos já não mais fazia. Às 16 horas da tarde, tomou pelas mãos uma velha cadeira de praia, que havia pedido a um dos filhos quando da última visita. Pôs na cabeça um chapéu branco de abas, vestindo-se com uma camisa social de botão, embora manga curta, bermuda jeans e uma surrada sapatilha. Saiu à francesa, sem que ninguém da clínica percebesse. Antes de abrir o portão, houve do amigo o seguinte convite: Antônio, vem aqui. Ainda não lhe contei da minha missão lá na selva com os índios amazônicos. Não, amigo. Agora não. Tenho de sair. Quando voltar você me conta, tá? Diz Antônio, tornando a seguir seu caminho. Segue seu Antônio pela calçada, se posiciona na parada, faz o aceno e o ônibus para. Ele sobe com muita lentidão, depois tomando assento no primeiro banco, com sua cadeira de praia ao lado. Estando lá dentro, oferece bom dia para o motorista e para a cobradora. Extremamente estressados e de cara fechada, ninguém responde. Aliás, só parou o tal motorista, porque uma bela moça também fizera o mesmo sinal atrás de Antônio, pois não fosse sua beleza, certamente ignoraria o sinal dele e seguiria sua viagem. Era uma segunda-feira, um dia onde as praias se encontravam mais desertas. Antônio desce de sua parada final e segue andando em direção ao mar. Coincidentemente, a maré era de Cisígia, e estava subindo rapidamente e com muito mais força. Por um momento, em pé, ele olha toda aquela imensidão infinita de areia, céu e mar. Garças e andorinhas do mar voam de ponta a ponta da praia em busca de alimentos. Olha para um lado e para o outro e não vê ninguém, como de fato preferia para aquele momento. Antônio se posiciona, próximo da água, abre sua cadeira e senta. Tira as apertadas sapatilhas para sentir seus pés tocando areia fria e molhada pelas espumas de sal lentamente. Conduz o dedo indicador e polegar, de uma das frágeis mãos, em direção ao queixo, encoberta por uma barbicha branca e rala. Ficará ali, admirando de soslaio as pipas de Quitezur passando, alguns surfistas, os barcos dos pescadores e navios de carga, em pleno entardecer. As ondas da maré subiam e desciam, insistindo em molhar o dorso de seus pés, parcialmente enterrado na areia. E ele lá, sentado, inerte, contemplando e pensando. Estava tendo um raro momento de regozijo, ao rever novamente sua antiga paixão, como dito, a única correspondida. Tudo ia muito bem quando, aquela estranha sensação, volvia a incomodar a quietude de sua alma. Ainda sentado, o sentimento vai aumentando, em escala ascendente, até que finalmente, pressente, concretamente, a chegada de algo ou de alguém. Olá, quem está aí? Fala Antônio assustado ao mesmo tempo em que tenta revirar-se na cadeira. Não, Antônio. Não suje sua mente olhando para mim. Recomendo que continue a admirar esse mar e esse lindo pôr do sol que é bem melhor, responde a voz rouca e sofrida, mas imponente. E como quem está aí? Não vai me dizer que não sentiu, nesses últimos dias, que eu estava chegando. Ah, então é você? Chegou rápido. ¿Rápido? Pelo que consta, o senhor já tem 75 anos de idade. Verdade, verdade.
Sente aí e vamos conversar. Não posso. Estou com pressa. Ainda tenho muita coisa a fazer pelo mundo. Preciso visitar milhões de pessoas. Nesses tempos finais, tenho tido trabalho redobrado, apesar de vocês homens facilitarem muito meu trabalho. É mesmo. O mundo está cada vez mais cruel e injusto. E então, o que você quer? O que eu quero? Preciso responder? Não seja tolo, seu Antônio. Assim, desculpe-me, não queria lhe aborrecer. Por favor, quero lhe fazer meu último pedido. Reveja minha situação. Ainda não estou totalmente preparado. Será que não há chance para eu voltar ao asilo, esperar essa última visita e rever meus filhos? Você não poderia vir outro dia? Queria dizer que amo a todos os meus filhos, meus netos e todas as pessoas que puderem, implora Antônio, extremamente emocionado e com a voz embargada. Mas para que isso agora, Antônio? Tivestes a vida toda para fazer isso. Para que agora toda essa hipocrisia? Não viveste suficientemente para perceber que no mundo não há amor, e sim interesses. Tudo que vocês dizem ser bom é superficial, ilusório e virtual. O concreto mesmo nesta terra é o que há de mal, ruim, ao qual sua quintessência você está prestes a experimentar. Ninguém disse a você que iria ser fácil. Não se acovarde, Antônio. Relaxe e aproveite o momento. Nasceste só e só morrerás. Para que deixarem rirem de você estendido num caixão? Preserve a si mesmo. Abdique desse velório. Sê forte e corajoso. Morra como um homem, assim como fostes a vida toda. Tenho de admitir que fostes um sujeito admirável, embora muito comum. Não fizera nada além daquilo que lhe foi permitido. Quanto a isso, é uma pena. Só tenho a lamentar. Por favor, eu insisto, minha amiga. O que você ganharia, eliminado um pobre velho como eu, prostrado e mendigando por mais algumas horas de vida? O que o mundo teria a ganhar com isso? Sei que esses que estão nascendo podem esperar um pouco mais. Tenho certeza que não queres carregar essa mácula em seu belo currículo, como aquela que não sentiu misericórdia de um velho indefeso. Se não tiver compaixão de fazer isso por mim, faça, então, pelos meus netos, de corações ainda tão puros e inocentes. Como pode? Em toda a minha carreira jamais me deparei com uma situação dessas, pensa coisa, ou alguém já se sentindo comovido. O que era raro. Tá bem. Faça, então, o que tiver de fazer, mas até o final do ano, nós teremos um rigoroso trato a cumprir, sem mais prorrogação. Estamos entendidos. Sim, sim. Estarei mais preparado até lá. Obrigado. Você é muito gentil, responde Antônio animado. Sendo assim, até o final do ano, contrariada, se despede a coisa ou alguém, virando as costas e saindo. Até, responde trêmulo Antônio, torcendo para que a coisa ou alguém fosse embora logo. A coisa ou alguém que conversava com seu Antônio se distancia. Mas, de repente para, ficando ali, distante, por uns 15 minutos. Andava de um lado para o outro, enquanto espichava, de vez em quando, seu Antônio sentado naquela cadeira. Depois de tanto reexaminar a situação, a coisa ou alguém decide retornar apressadamente em direção a seu Antônio, sem que o mesmo percebesse. Seu Antônio, dessa vez, não antessente nada, está com a alma leve e continua a contemplar o céu acima do mar que já escurecia. Afinal, graças a seu poder de persuasão, teria mais algum tempo de vida. Satisfeito pelo que já tinha visto e do sucesso de sua negociação, ele tenta calçar as sapatilhas com a intenção de voltar para o asilo. Calça a primeira sapatilha do pé direito. Quando se propõe para calçar a outra, começa a sentir um leve formigamento no braço esquerdo. Não dá muita atenção ao fato e torna a calçar a segunda, agora do pé esquerdo. Não consegue. O formigamento passa a ser acompanhada por uma forte dor nas costas, crescendo, gradativamente. Sua vista vai ficando embaçada, seguida por sucessivos lampejos mentais e vertigens. Encosta bruscamente, de volta, as costas no encosto da cadeira, enquanto aperta firme suas duas mãos nos braços dela, cerrando os dentes. Seus lábios e rosto ficam arroxeados. Era um infarto. Antônio estava lutando pela vida. Começa a tossir copiosamente. Seu peito arde como um braseiro de fogo. Tenta puxar ar e seus pulmões não correspondem. Ai meu Deus! Ai, meu Deus, diz ele desfalecendo. Entre espasmos e tonturas ele recobra a consciência, abre os olhos rapidamente,
sentindo a presença da coisa ou de alguém, dizendo: meu peito dói, sinto falta de ar. Acho que vou desmaiar. Me acuda. Desmaiar? Quanta ingenuidade! Fala alto, enquanto ri de canto de boca a coisa ou alguém. Mas o que houve? Não havíamos combinado que você me daria mais uns dias de vida? Eu não quero morrer. Salve-me. Eu implorou, diz Antônio agonizando e com lágrimas nos olhos. Pobrezinho. Toda sua vida foi repleta de paradoxos, Antônio. O que lhe fez acreditar que logo agora iria ser diferente? Além disso, jamais poderia me eximir da minha natureza. É justamente isso que faz ser o que sou. Desculpe-me. Não te darei mais alguns dias de vida, mas em compensação, te abonarei mais alguns dias infinitos de morte, em direção à doce eternidade, diz isso a coisa ou alguém, enquanto levanta uma avultada foice com um único golpe, põe fim à triste agonia do seu Antônio. Logo depois, nenhum dos dois pronuncia nem mais uma palavra. Seu Antônio fica lá. A coisa ou alguém se escafede, misteriosamente. Metafisicamente ou em plano espiritual, com relação ao seu Antônio, ninguém sabe o que aconteceu dali em diante. A nenhuma criatura foi creditada nem será revelado esse exato segredo. Porém, materialmente falando, o corpo de seu Antônio permanecia lá, na cadeira, com os lábios arroxeados e rosto, agora, bem pálido, além de meio enviesado, para a esquerda e com os braços soltos, debruçados pelo chão. Os pés da cadeira vão afundando, na areia, cada vez mais fofa, inclinando-a até que seu corpo decaia para o lado, confortavelmente, na água. A maré seguia seu curso, subia emergindo até sua cintura, molhando toda sua roupa, até encobri-lo por inteiro. Seu Antônio é, finalmente, acolhido no colo do mar. Coisa que nenhum ser da sua espécie foi capaz de fazer. Era dia de maré de lua cheia. Já era noite, o tempo estava escuro. O vai e vem das ondas e a correnteza forte, fazendo franzino o corpo de 55 quilos do seu Antônio, bailar por entre as ondas, como se estivesse ensaiando passos de uma valsa dinamarquesa. Em poucos segundos, seu Antônio encontrava-se a vários quilômetros da costa. Amanhece, entardece, anoitece seu corpo lá, dias e dias a fio se dissolvendo. Agora, pútrido, com as carnes esbranquiçadas e abocanhadas por toda sorte de animais marinhos. Como última boa ação ao mundo, teve seu corpo servido como alimento nutridor aos peixes. Isso mesmo, tornará-se ração aos animais do mar, que tanto amava. Dias depois, comunicaram aos filhos o seu desaparecimento. Agora a categoria social do seu Antônio tinha evoluída. Passou de velho asqueroso a desaparecido. E quando menos se esperava, ainda havia espaço para mais um ato insano de execração póstuma e pública para com agora, a memória de seu Antônio. Uma parte da família não perde tempo e se dirige à agência previdenciária com vistas a dar entrada no processo de requerimento de sua pensão. Já a outra parte trata de imprimir milhares de legíveis panfletos com seu rosto submisso e decadente. A intenção era estampar seu retrato em postes, tendo abaixo algumas de suas características físicas, os detalhes das roupas com que se encontrava, mais uma breve e curiosa informação: ele sofre de problemas mentais. Comunicam, ainda, aos jornais, rádios, internet e em outros meios de comunicação o pronunciamento de seu desaparecimento. Nem precisa dizer que tudo isso fora só mais uma encenação orquestrada pelos filhos. Jamais fora achado. De tão bom que era, seu maior defeito, eximiu os filhos até das visitas obrigatórias ao cemitério em dia de finados. Os descendentes estavam livres de mais esse fardo. Fim do conto.